Shalom, irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que precisa ser tratado com reverência, com muita maturidade. É um tema que eu vou falar baseada na Bíblia. Vamos falar hoje de Israel na Bíblia, o propósito, a aliança e o posicionamento da igreja. Amém? Antes de mais, peço que compartilhe já esse vídeo, para que outras vidas sejam alcançadas. Deixa a tua curtida e se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu compartilho algo aqui no canal Celeste Jesus no Centro. Irmãos, não estou aqui para falar de política. Eu fiz um mini culto já sobre esse assunto, mas não tive oportunidade de aprofundar mais. Então hoje eu gostaria de aprofundar. Esse vídeo vai sobretudo para aqueles que não conhecem na real o propósito de Israel e a aliança que ela tem com o Senhor, porque tenho estado muito decepcionado com certos comentários que eu estou vendo sobre a guerra e pessoas zombando de Israel, pessoas rindo de Israel. E eu gostaria que essas pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. Por isso eu te peço que compartilhe o máximo e que não deixe de deixar seu like para que o YouTube possa mostrar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus de paz. Senhor, entro na tua presença nesse momento coberto com o teu sangue, revestido com a armadura de Efésios 6. A capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o centurião da verdade, a sandália da prontidão do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra que eu vou usar nesse momento. Pai Santo, abre nosso entendimento, que possamos olhar para Israel não como emoção humana, mas que possamos olhar para Israel com discernimento espiritual. Tira todo extremismo, tira todo preconceito, tira toda arrogância. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu convido o Espírito Santo de Deus, ensina-nos, dai-nos discernimento, dai-nos entendimento para receber essa palavra, esse ensino segundo a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Primeiro eu gostaria de ir lá na origem, a origem de Israel, que começa lá no livro de Gênesis, aonde Deus chamou Abrão e ele falou: de ti farei uma grande nação. Israel nasce de uma promessa e não de uma política. Israel não nasce de uma conquista pelas mãos dos homens, mas Israel nasce de uma aliança divina com Deus. Irmãos, Deus estabelece uma aliança com Abraão, ele estabeleceu também com Isaac e a mesma com Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. Israel carrega propósito espiritual, irmãos. Israel não é motivo de zombaria. Eu vou mostrar para vocês aonde está na Bíblia que Israel é um povo escolhido. Lá em Deuteronômio 7:6, a Bíblia fala: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Escolhido não significa superior aos outros, significa separado para um propósito. Israel foi escolhido para receber a lei, para revelar o caráter de Deus e para preservar a linhagem de Messias, que é Jesus. Israel e Jesus
é um só. Jesus nasceu judeu. Jesus viveu em Israel. Jesus morreu em Jerusalém. E a redenção veio através de Israel. Não esqueçam disso. Quando você vai olhar para Israel de agora em diante, não esqueça disso. Romanos 9:5 fala dos quais é Cristo segundo a carne. Aleluia. Nossa salvação, irmãos, ela está ligada à história de Israel. Pegou a chave. Sem Israel não haverá promessa, não haveria promessa messiânica, promessa do Messias tão esperado por nós. Não haveria o cumprimento profético. E qual é o papel da igreja? E qual é a ligação, melhor falando, que a igreja tem com Israel? Em Romanos 11, é essencial que você ouça isso com atenção. Em Romanos 11, os gentios foram enxertados. Eu vou ler essa passagem para que vocês entendam. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto vós, apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Porque convosco falo, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar uns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tirais, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Amém? Vou parar por aqui. Paulo usa aqui
uma linguagem figurada para que os gentios que não são judeus pudessem entender a razão de terem recebido o privilégio de desfrutar das promessas feitas a Abraão. Os judeus eram os ramos da oliveira, ou seja, os descendentes naturais de Abraão. Mas porque rejeitaram o Senhor Jesus, foram quebrados. Leia Jeremias 11:16. E assim acontece com os ramos que dão frutos podres ou não dão fruto algum, enquanto os judeus foram cortados pela sua incredulidade. Os gentios, que eram a oliveira brava, foram inseridos no momento em que creram no Evangelho. Quer dizer, eles passaram a se beneficiar da salvação e das bênçãos celestiais, assim como os judeus que creram no Jesus Cristo. Contudo, Paulo os alertou dizendo que isso não era motivo para se exaltarem nem desprezarem os judeus. Antes deveriam ter temor. Caso contrário, seriam igualmente cortados por causa do orgulho. Para que não houvesse nenhuma dúvida quanto a isso, o apóstolo acrescentou que se Deus não havia poupado os ramos naturais, os judeus também não pouparia os enxertados. Está pegando a chave daquilo que a palavra de Deus está falando? Você que está zombando de Israel, que está sendo encercado pelos inimigos, você não sabe do que fala. Jesus falou na cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E hoje eu estou pedindo a Deus que perdoe os vossos pecados, as vossas falhas, porque vocês não sabem o que falam. Os gentios foram enxertados. Isso significa que a igreja não substitui Israel. A igreja participa da promessa junto com Israel. Por que orar por Jerusalém? Salmos 122:6 nos manda. É um mandamento, é uma lei que Deus mandou. Orai pela paz de Jerusalém. Isso é mandamento. Orar por Jerusalém é orar a palavra de Deus, é reconhecer o centro histórico da redenção e é interceder por paz espirituais e física. Aleluia! Orar por Jerusalém não é justificar a violência. Atenção! É pedir que a vontade de Deus prevaleça. A vontade de Deus. Tudo o que está acontecendo hoje é bíblico, está escrito. Leia a palavra. Em vez de falar coisas que não têm sentido, estude a palavra por você mesma. Entenda. Pede para que a vontade de Deus prevaleça nessa guerra. Israel hoje, como nós devemos olhar para Israel, gente? Com discernimento. Israel é nação moderna, é estado político, mas também é parte da história profética. É a terra santa escolhida pelo nosso Deus. E o posicionamento que nós temos que ter, amar Israel biblicamente, não é amar decisões políticas, é amar o plano redentor de nosso Deus grandão. A maior necessidade de Israel hoje é a revelação plena de Jesus como Messias. Então ore pela paz, ore pela conversão, ore pela proteção dos inocentes e ore pelo cumprimento do propósito eterno. Pai querido, Pai amado, Pai de Abraão, Pai de Isaac, Pai de Jacó, eu entro agora na tua santa e poderosa presença, orando por Israel. Conforme Salmos 122 me manda, eu oro pela paz em Jerusalém. Que haja paz dentro dos teus muros, que haja segurança nas ruas, que haja proteção sobre famílias. Guarda os inocentes, as crianças, os idosos, paralíticos, Pai, as grávidas, Senhor. Senhor, visita Israel com revelação de Jesus Cristo como Messias. Derrama arrependimento sobre essa terra, sobre o povo que está atacando essa terra. Derrama salvação, derrama avivamento. Que Jerusalém, cidade da cruz, onde Jesus suou sangue, Jesus deu sua vida para me salvar e salvar todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento.
para que essa cidade continue sendo cidade da esperança, que o teu propósito eterno se cumpra com misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. E a Gólida Celeste nesse dia é que Israel é parte da nossa história de fé, gente. Jerusalém é lembrança viva da cruz. E quem entende a aliança, ora com maturidade, não com fanatismo. Então, para de se zombar. Eu ouço por aí, por ali, é bem feito para Israel e para Trump. É bem feito para Israel. Ele procurou e agora está recebendo de volta. Irmãos, controle sua palavra. Estamos no jejum de Zacarias com o meu grupo de célula. Eu acho que vai te fazer um grande bem fazer jejum de Zacarias para que as palavras torpes não saiam da sua boca. E vigia a sua mente. Jesus mandou orar e vigiar e orar. Vigia o que sai da sua boca, mas vigia também o que entra na tua mente, as sujeiras. Procura entender a palavra de Deus, indo lá na fonte real. Leia a Bíblia. Leia e entenda a história de Israel, a história do teu povo. Israel é parte da nossa história de fé. E Jerusalém é lembrança viva da cruz, do lugar onde Jesus deu sua vida para que você possa viver eternamente. O Senhor te abençoe e te guarda, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que haja paz em Jerusalém e paz na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esse vídeo com outras vidas. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. E vamos clamar pela paz no mundo.